Simetria, quem é o chefe do Poder Executivo na esfera municipal? Prefeito. Prefeito. Pronto. Se eu tenho as casas legislativas no âmbito federal, lá no âmbito federal eu tenho a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Eu tenho duas casas legislativas no âmbito federal que compõem o quê? O Congresso Nacional. Por simetria, no âmbito estadual, qual é a nossa casa legislativa? No Estado. Isso. É a Assembleia Legislativa. Por simetria, é a Assembleia Legislativa. Então, quando eu falo por simetria, nada mais é do que um comparativo. O que é no âmbito federal, eventualmente isso vai ser replicado no âmbito estadual e, se for o caso, no âmbito municipal. Isso também é muito importante. Por que eu estou te falando isso? Ministério Público nós temos na esfera estadual e federal. Eu tenho. Então, aqui eu tenho o Ministério Público Estadual. Lá no federal, eu tenho o chefe do poder do Ministério Público, que é o PGR, que eu quero falar com vocês aqui. Olha o que eu estou te dizendo. Vem cá. Te falei que ia ficar difícil? Sim. Então, vamos começar com essa dificuldade. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Eu só posso pensar em propor uma ADI, não pode mudar isso aqui, se você não entender, grava. Se a norma que eu quero questionar for violadora, em tese, da Constituição Federal. Eu só posso propor uma ADI de lei federal. Entendeu? Uhum. Ok? Mas cuidado. Uma ADI também, ela pode ser proposta aqui em relação à lei distrital. Deixa eu fazer aqui um adendo da leitura da aula da Constituição Federal, só para você ver aqui uma coisa. O artigo 102 fala assim, ó, cara, esse aqui é o artigo 102 da Constituição Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição Federal. Então, o pessoal diz muito assim, o Supremo, ele edita muitas regras. Mas isso é porque está na lei, meu Deus do céu, mas vocês não sabem disso. Então, assim, não é aquilo lá porque eu acho que é. Não. É assim porque a lei não é que é, ponto final, acabou. Então, ó, compete ao Supremo processar e julgar. Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Aqui, eu preciso só te chamar a atenção. Bom dia, professor. Opa, bom dia. Vamos lá. Artigo 102. Compete ao Supremo, então, processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Comigo o estadual, mas eu já vou voltar nisso. E também as ações declaratórias de inconstitucionalidade de ato normativo, de ato ou lei federal. Volta aqui comigo rapidinho. Olha aqui. Deixa eu fazer uma adendo aqui, também não esqueci. A questão vai vir falando para você o seguinte. Foi realizada uma lei federal. A questão tem que vir falando isso. Para você acertar a questão de prova, tem que vir falando isso, para você saber a origem da norma. Essa lei federal, ela foi realizada, portanto, olha aqui, pelas casas do Congresso Nacional, ou seja, olha aqui, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Tranquilo? Tranquilo? Essa norma... Não, obrigado. Olha aqui. Essa norma, ela observou o quórum de votação, não copiei isso, depois eu dito. O quórum de votação, tranquilo? Sim. E também não viola os princípios constitucionais. Vamos por exemplo aqui. Quando eu falo quórum de votação, toda lei, para ela ser votada, ela tem que ser votada com metade mais um de números de deputados e senadores.
No Senado Federal, eu tenho 513 deputados. 513. Vai ter lá a sessão deles. Em relação aos presentes a quem esteja naquela votação, eu tenho que ter metade mais um dos votos dando ok para essa lei ser sancionada. Isso é maioria relativa. Maioria relativa nada mais é do que uma votação realizada dentro do Poder Legislativo em uma dessas casas aqui, Câmara e Senado. Beleza? E tem que ter, para passar, metade mais um dos votos dos É o que a gente vê lá, né? Passando na televisão, votando, que agora estão até brigando. Perfeito, é aquilo ali. Se uma lei, porque as leis elas envolvem interesses de grupos ali. Então eu tenho uma lei que fala sobre, vamos lá, desapropriação. Tem gente que ganha dinheiro com isso, tem gente que perde dinheiro com isso. Então vai passar o quê? Por uma votação nas casas do Congresso. Se a lei for, nós falamos que é uma lei ordinária, tá? Lei ordinária. Eu não vou entrar na ênfase disso, porque não é a nossa aula de hoje. São só exemplos. Essa lei ordinária, o quórum de votação dela é muito simples. Ou seja, eu marco a sessão, tá todo mundo aqui. Nós temos 50 deputados aqui. 50. Dos 50, para ser aprovado na Câmara, eu tenho que ter o quê? No mínimo 26 votos. Metade mais um dos votos válidos. Dos votos dos presentes. Isso é maioria relativa. Atingiu o quórum? Porra, atingiu. Então essa norma, no rito procedimental, ela é constitucional. Pegou? Vamos supor que eu não atinjo um quórum, não atinjo, e ainda assim essa lei é sancionada. Pode isso? Não. Não, porque em relação ao rito procedimental não foi observado. Portanto, eu posso ajuizar uma ADI e pedir que essa norma seja declarada inconstitucional, pelo rito. Sabe o que vai ter na tua prova? Lembra de uma coisinha que eu vou te falar aqui. Uma coisinha. Quando a lei é muito boa, normalmente a lei é inconstitucional. Gabarito de prova. A lei é ótima para a sociedade, mas a lei ela é inconstitucional. Por que eu estou te falando isso? Porque existem, na época de eleição, principalmente para o presidente da República, leis federais que surgem para te dar direitos, do nada. Concessão de benefícios assistencialistas, bolsa de estudo, para todo mundo. Só que nós precisamos ver orçamento público. Tem para todo mundo? Não tem. Mas seria benéfico? Seria. Então, o presidente da República fez uma lei federal, agora possibilitando acesso à universidade pública, por exemplo, sem qualquer restrição. Todos têm acesso à educação. Verdade. Só que no âmbito a nível superior, o acesso à educação é baseado no mérito. Existe essa temática. Então, o acesso deve ser para todos. Porém, você conseguir chegar lá, tem que ter mérito. Pronto. Então, a norma seria muito boa aparentemente, mas ela é inconstitucional. Por quê? Porque não observa as diretrizes orçamentárias que o Estado tem. Percebe isso? Então, olha aqui, em relação ao rito de votação, passou. Porém, em relação ao conteúdo, ela é declarada inconstitucional. Eles vão trazer um tema muito bom de prova. Muito bom. Algo muito benéfico para todo mundo. Quando é muito benéfico, possivelmente vai ter ali uma inconstitucionalidade. Seja formal em relação ao rito, seja em relação ao conteúdo. Todo mundo pegou? De boa? Beleza. Faz um adendo aqui para mim de lei estadual, olha aqui. Se vocês puderem dar uma puxadinha aí, versus Constituição Federal, passou por mim aqui. Eu só posso, olha aqui, propor uma ADI de lei federal versus a Constituição Federal. De lei estadual versus a Constituição. Pegou? De boa? As questões são basicamente nesse nível. Somente essas duas. Mas eu tenho um adendo aqui, doutora. Tem um adendo aqui que vai te confundir ainda mais. Tu não interpreta a mais aqui. Isso aqui é gravar. Eles vão dizer que uma lei municipal do município beta viola a Constituição Federal. Portanto, cabe uma ADI. Errado. Eu só posso propor uma ação direta de inconstitucionalidade
se a lei for federal ou estadual. Pegou todo mundo? É para gravar isso. Não entendi, grava. Não entendi, rever a aula. 6 estrelinhas. Porra, Bota 10. bota 10 estrelas aí. E se a banca for CESP, certo ou errado, ele só faz essa troca. Só que assim, o difícil, tá aqui, ó. Aqui. Aqui. Eu vou explicar, vocês não vão entender, e depois eu transformo no português claro. Tranquilo? Eu tenho, no âmbito federal, eu tenho 4 entes de direito público. Eu tenho a União, Estado, DF e município. Beleza? A União, Estado e município é de boa, cada um na sua peculiaridade. O Distrito Federal, esse que é o problema. Por quê? Ele é sui generis. O que é algo sui generis? Ele é e não é ao mesmo tempo. É isso. Afinal, o que ele é no mundo jurídico? Ele não é um município. E ele também não é um estado. Ele é o Distrito Federal. E o DF, você não consegue dividir em município. Existe uma vedação constitucional. Não consegue. Então ele tem uma peculiaridade. Ou seja, na Constituição Federal fala-se assim, ao DF, ele vai atuar ora como estado, ora como município. Perfeito. Se ele atua ora como estado, ora como município, ele pode fazer leis municipais, de características municipais, e também ele pode fazer leis de características estaduais. Pegou? É nesse ponto. Volta aqui. Eu estou te falando que uma ADI pode ser proposta de lei federal versus a Constituição Federal. E lei estadual versus a Constituição Federal. Pegou? Beleza. Então a questão da prova vem assim. Por que essa setinha aí no distrital? Porque aqui eu estou falando do DF. Olha aqui. O DF, Pessoa Jurídica de Direito Público, realizou uma lei distrital. Olha aqui. De natureza estadual. Olha isso. De natureza estadual. Sobre gás canalizado. Porque o Estado só faz lei sobre isso. Gás canalizado. Único tema. Alguém, um dos legitimados do artigo 103, quer questionar essa norma do DF para verificar se essa norma é constitucional ou não. Afinal de contas, lei distrital com natureza estadual cabe ADI? Pô, é difícil. É difícil. Cabe. Cabe. Doutora do céu, eu te falei que a ADI cabe de lei estadual frente à Constituição Federal. Essa lei ela é realizada pelo DF. Olha aqui o gabarito. Porém, tem natureza estadual. Lei estadual. Eu posso ajuizar uma ADI? Posso, se ela violar a Constituição Federal. Todo mundo pegou esse time? Sim. Volta. Ah, meu Deus. Volta. Nada é fácil. Nada é fácil. Se fosse fácil, a sala tava cheia. Não tava? Tava. Isso. Tu quer ganhar 8 mil? 8 não, 10. É 10? Ou até mais. Até mais. É. Dá pra você viajar, fazer um cruzeiro, né? Sim. Em dezembro. Né? Tem que viver, né? Tem que viver. Tomar aquele chopp, né? É. Drink. Drink agora. Eu gosto. Eu vou até escrever esse nome que eu vou tomar esse drink aí hoje. Mané Lorde, muito bom. Eu te falo porque a recomendação é muito É só lembrar do Mané aí da questão de matemática. Mané, Mané. muito bom. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não foge de mim, não. Só uma dúvida. Olha a questão como vem de novo. Cara, se falou do DF em ADI, tu vai ficar de olho nessa porra, pelo amor de Deus. Falou do DF, tem alguma coisa ali estranha. Lei do DF, de natureza municipal, pode ser questionada via ADI, ação direta de inconstitucionalidade,
no Supremo Tribunal Federal? Sim ou não? Municipal? Municipal. Isso. Acho que não tá aí. Acha que não. Isso aí, porque não está escrito. É. Todo mundo entendeu? Então, o DF, de novo, em relação ao DF, ora, ele se comporta como município, ora como Estado. Ele pode fazer leis estaduais e municipais. A temática na minha mente é o seguinte: eu só posso pensar em ADI perante o Supremo Tribunal Federal se a lei realizada for federal ou estadual. Eu não posso pensar aqui em municipal. Não posso. Não posso. Nessa temática, se o município, se o DF, ele fizer uma lei municipal, de natureza municipal, não cabe a DI frente ao Supremo. Não cabe. Cabe outra coisa, mas a DI não. Agora, se o Distrito Federal fizer uma lei com natureza estadual, pode. Todo mundo pegou? Distrito Federal com natureza Estadual. Estadual. pode. Pode. Só não pode se for municipal. Municipal não. É complicado. Você pode copiar? Pode. Eu posso voltar do zero de novo. Pode. Eu acho melhor voltar no zero. Tu sabe que isso aqui é 5 estrelas na prova e a primeira questão de prova vai cair do edital, né? É a primeira, botou lá, direito constitucional, controle de constitucionalidade. Se eu fosse o examinador, eu colocaria logo essa, para quebrar logo 100 mil. Tem 200 mil inscritos, 100 mil não estuda, já quebra logo. Aí fica só com 100 mil, que estuda mais ou menos, né? 50 estuda mais ou menos, 50 estuda, dentro desses 50 que estuda, de repente 10 mil que estão com ênfase no concurso, os demais estão ali só fazendo número. Isso aqui é questão para delegado de polícia. Isso aqui é para questão de analista, não é técnico, é analista. Só que para técnico, eles vão colocar acima, né, para fazer o filtro. E aí eu acho que você precisa saber disso. Vamos embora. O básico todo mundo sabe, todos os negócios perante a lei, ok. Vamos no difícil. Porque a lei, quando ela é realizada, ela é feita em caráter geral e abstrato. Uma lei é feita em caráter geral e abstrato. Alguém fala para não matar alguém? Não, a lei não fala isso. A lei fala, mata alguém que tu vê. Matar tu pode, mas se você matar, tu vai ser penalizado. Ok? Ok. Então, indenização por dano moral a toda aquela pessoa que sofreu uma lesão à personalidade. Pronto. É uma lei em sentido geral e abstrato. Sendo que quando essa lei ela é realizada em sentido geral e abstrato, ela sempre pode ser questionada. E é por isso que você estuda o quê? Controle de constitucionalidade. É você questionar a norma. Ponto. Existe lei federal, lei estadual, lei municipal e lei distrital. Todos os entes da federação têm a capacidade de fazer leis. E é isso. Sendo que vocês percebem que todos os poderes da República, poder legislativo, executivo e judiciário, estão aqui atuando lado a lado. Nem mais nem menos. E quando um está muito para frente, o outro vem e freia. Fala, porra, calma aí, não pode não. E aí nós temos a atuação do poder judiciário, do poder executivo e legislativo. O poder legislativo, a função dele é fazer leis, ainda que sejam inconstitucionais. A função do poder legislativo é fazer leis, ainda que seja inconstitucional. Por exemplo, olha aqui. Falava-se da possibilidade de você ter um projeto de lei no Senado, falando pra gente, daqui a algum tempo, né, se for o caso, cortar, fazer tirar o pintinho lá do estuprador, esterilização. Seria uma lei benéfica para a sociedade? Uma pessoa estuprou, por exemplo, ontem, saiu uma notícia, eu vi agora também de manhã, estava lendo, de um rapaz, catador, que colocou uma menina de 9 anos, um carrinho em Minas Gerais, estuprou ela no matagal e depois soltou. Ele botou a menina no carrinho. Tinha um carrinho que ele trabalhava, estuprou. Se você para pensar dentro de si, ele não ter mais o negócio dele lá, seria benéfico para a sociedade. Não ia estudar mais ninguém. Mais ninguém. Mas é constitucional.
Por que não é constitucional? Não é. O projeto de lei ele pode ser votado no rito de votação, ser aprovado em 2 turnos pelas A casas. gente tem como fazer uma emenda, né? Tem. Mas, olha aqui. Aqui no Brasil isso não funciona, Aqui no Brasil você admite penas de tortura? não. Penas cruéis? Não, por isso Não. Felizmente não. Infelizmente não. Ok. Mas se é com a minha filha, eu Quem- mesmo corto se eu for preso. Doutora, Eu acho no corpo. quem somos nós para eventualmente pegar e fazer a justiça com as próprias mãos? Porque o senso comum traduz para a gente a necessidade de fazer justiça, sendo que o Estado ele existe para regular nossa vida em sociedade. O que nós temos hoje na lei nada mais é do que um interesse que vem lá de trás. Lá de trás. Ah, o Estado é ineficaz. Ok, beleza. Mas vamos pensar no jurídico aqui, no nosso conhecimento jurídico. Lá em 88, falou-se que não pode pena de tortura, não pode penas cruéis, de expulsão de um brasileiro do território. Não pode, é tudo aqui. E vai ser penalizado aqui. Pegou? De boa? Aí, esse rapaz estuprou a menina. A menina tá viva, tá se cuidando. Até aí, beleza. Vai ter que fazer um tratamento psicológico. Vai ter que fazer. E mesmo assim não fica. Aí, sei que surge um deputado e fala assim, nós vamos fazer uma lei pra Só que é mentira. pra tirar lá, pra cortar o negocinho do cara. E aí o pessoal fala, pô, tem que fazer mesmo, não sei o quê, porque o estuprador tem que morrer, na cadeia tem que se fuder. É isso que acontece. Só que, se a Constituição é antes e fala que não pode, nós temos que respeitar o que? Os valores constitucionais. Então, em que pese o Poder Legislativo possa fazer uma lei, o Poder Judiciário aqui, ele vai atuar e vai falar assim, não, calma aí. Essa lei respeita a Constituição Federal? E aí nasce pra gente o controle de constitucionalidade. Esse controle aqui, ele é realizado em controle concentrado. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele vai decidir sobre a constitucionalidade ou não de uma norma. Essa constitucionalidade, ele vai vir em 2 aspectos, formal e material. Ou seja, essa lei votada lá no Poder Legislativo, observou o rito de votação? Observou. Então, essa norma, formalmente, no rito, é constitucional. É sim. Mas em relação ao conteúdo dela, é constitucional? Não. Não. As questões de prova trabalham assim. Eles vão perguntar para vocês. Lei Federal X, ela é, olha aqui, formalmente constitucional, vírgula, porém materialmente inconstitucional. Opção B. A lei é materialmente inconstitucional, mas formalmente constitucional. Eu preciso que você avalie nesses 2 aspectos. Você precisa avaliar, sim, uma lei para se manter na ordem jurídica, para se manter, ela tem que ser formalmente e materialmente constitucional. Tem que ser os 2. Um só não vale. Pegou? Beleza. E eu estou te falando que essa lei ela vai ser questionada por 5 vias no controle concentrado. 5 vias. E eu estou aqui na primeira. Na ADI aqui, eu vou questionar, por meio dessa ação aqui, se a lei questionada for federal e você quiser verificar a compatibilidade dela frente à Constituição Federal, ok? Ou se essa lei é estadual e eu quero verificar se ela possui compatibilidade com a Constituição. Só que o DF, ora ele atua como Estado, ora ele atua como município. Se ele atua como município e faz uma lei municipal, não cabe aqui. Aqui não. Agora, se o DF ele atua fazendo leis de natureza estadual, porra, lei estadual pode. Então, lei distrital com natureza estadual, pode. Pode. Qual o problema? Municipal. Menos a municipal. Isso eu preciso que você leve da tua vida. E se ele fizer uma lei federal, pode, pô, porque lei federal pode. Não tem nenhum problema. Federal ou estadual? Distrital, federal ou estadual? Acabou. Eu preciso que você grave isso. O que vai aqui na tua prova aqui, isso aqui, ó, 5 estrelas, beleza? Aqui, eu preciso só te falar o seguinte, olha aqui. Não é cabível. Não é cabível. Eles vão, cara, as questões de prova vêm uma linha. Te perguntando isso aqui.
Cabe ação direta de inconstitucionalidade de normas originárias? Não, não. Por que eu tô te falando isso? Por que não cabe? Vou até botar não aqui como um xizinho, né? Por que não cabe, meu amigo? Você estudou comigo aqui na primeira aula que a Constituição Federal é o nosso marco. Constituição Federal de 88. O que vem antes da Constituição Federal, antes, ou vai ser recepcionado, ou vai ser revogado. O que vem depois, ou é constitucional, ou é inconstitucional. A pergunta que eu faço é, e a norma que surgiu junto com a promulgação da Constituição de 88? No dia. Se o Poder Legislativo, ele faz a Constituição, lá, todo mundo junto, faz a Constituição, e fala lá na origem, no dia do nascimento, que não pode isso, cara, a norma que surge no dia que a Constituição é promulgada é constitucional. Eu não posso dizer que a norma é inconstitucional. Porra, é igual um filho que sai da barriga da mãe. Eu posso dizer que não é teu filho? Porra, é teu filho. Se saiu da tua barriga, é teu filho. Nem mais nem menos. Todo mundo entendeu isso? Norma originária é a norma que surge em 5 de outubro de 88, quando a Constituição surgiu. A norma é constitucional? É. Pensa aqui comigo. Olha como fica difícil. Não dorme não, tá acabando já a aula. Tô com sono, não. Não, É o olho que É o olho. por causa do óculos. entendi. A Constituição fala assim pra gente, ó. Ela tá chorando. Ela tá chorando. É o óculos, esse óculos, ele fica Esqueci. piscando. Olha aqui comigo. Acorda, André. A Constituição de 88, artigo 5º fala assim, ó. 5 de outubro de 88. A Constituição falava assim, quando a pessoa que você empresta a tua casa de veraneio, vai lá, fica lá 2 meses. E a pessoa depois não quer sair da tua casa. Tu emprestou. E essa pessoa fica. Tu emprestou por quê? Porque você ia viajar. Quando você retornar, você vai pegar a casa Sim. de volta. Esse é o depositário fiel. Isso. Ah, E ela ficou malandra. Isso pode ser uma má fé, né? Isso é horrível. E aí, essa pessoa ficou e você quer pegar ela na porrada. Você não vai pegar ela na porrada. O que você vai fazer? Tu vai ajuizar uma ação. Uma ação judicial vai tirar ela. E você pede o que? A prisão dela. Porque a Constituição fala que é possível. Porém, o Supremo Tribunal Federal, anos depois, virou e falou assim, cara, calma aí. Essa norma, ela é constitucional porque ela surgiu com a Constituição. Porém, a prisão é exceção, não é regra. Então, nesse caso, em que pese a Constituição fale que possa, eu, Supremo, entendo que não pode prender o depositário infiel. Não pode. A norma, ela é inconstitucional? Não. Norma originária é constitucional. Porém, prender uma pessoa por isso? Não pode. Não pode. A norma fala uma coisa, o entendimento é outra. Norma que surge com a Constituição Federal, meu amigo, é presumidamente constitucional. Pegou? Calma que vai ficar pior. Se a norma é anterior à Constituição Federal, ela pode ser inconstitucional. Se a norma é anterior à Constituição Federal, ela pode ser inconstitucional? Olha para o quadro. Se a norma é anterior à Constituição, olha aqui. A Constituição está aqui. A norma é anterior. Eu posso dizer que uma norma anterior à Constituição Federal é inconstitucional? Gente, vamos embora. Acorda. Acho que não. Eu acho que não. Claro que não. Porque a Constituição ela é parâmetro de quem vem depois dela, nunca antes. É. Olha a lógica aí pegando. Meu Deus do céu, isso é bom. É pega de prova essa porra. Então aqui não pode. Doutora do céu. Súmula tem um tratamento diferenciado. Súmula não é objeto de controle concentrado. Súmula. Súmula nada mais é do que o entendimento consolidado de tribunais. Súmula, às vezes acontece uma situação,
ser reiterada várias vezes. Processos judiciais que se repetem. Aí o tribunal ali faz um entendimento. Depois do entendimento, fala assim, porra, é necessário botar isso de uma forma já calcificada, já resolvida? Então a súmula direciona, é um entendimento do tribunal consolidado. Súmula é isso. Súmula não é objeto de controle concentrado de constitucionalidade. Não é. Isso aqui é nessa parte final. Daqui a 3 aulas. Uma lei revogada ou que está sendo revogada no curso da ADI pode ser objeto de declaração? Uma lei revogada. Uma lei que morreu. Pode ser objeto de ADI? Não. Não, morreu. Acabou. Acabou. Não pode. Isso aqui não pode errar. Eu achei um rapaz no Instagram, ele foi aprovado para curso do analista do Senado Federal. Deve ser algo assim top, na salário de 30 mil reais por mês, com um juiz aí. E ele falou assim, eu quero, no Instagram, a questão da prova dele foi fazer uma diferenciação do controle concentrado para o controle difuso. Então, para você ganhar 30 mil na tua vida, você tem que saber disso aqui. Entende o que eu tô falando? Cara, é muito doido, né? Eu não quero também, não. Não? Tá bom os 10 mesmo. Os Eu 10. quero quanto mais melhor. Doutora, Eu então vai se matar estudando. Eu tô ficando doida só com isso aqui. se for, olha aqui. Isso aqui é muito importante. Se vier questão de prova para vocês nessa temática aqui, ó, tu vai entender isso aqui e isso aqui vai se repetir por diversas vezes, beleza? Quem propõe a ADI, olha aqui, somente os legitimados do artigo 103, beleza? Então aqui, no artigo 103, isso aqui é para gravar. Eu só quero te falar uma coisa. Você, quando eu falo de você propõe, eu propor, não pode. Uma ADI, você, pessoa normal, não pode propor. Não pode. Aqui quem vai propor é o presidente da República, é o governador, é o Conselho Federal da OAB, por exemplo, é a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal. Você, Andréa, doutora, não ajuizem ADI. Não pode. Isso aqui, na boa, gravar o que está escrito na Constituição Federal. Os legitimados. Tranquilo daqui? São 9. E você não está dentro. Bom, olha aqui. O Supremo Tribunal Federal julgou a ADI. Quando ele julga, olha aqui, ele dá uma decisão definitiva. Uma decisão definitiva. Essa decisão definitiva, presta atenção aqui, é como se fosse uma sentença. Uma sentença. Para você eu vou dizer sentença, beleza? Essa sentença, dessa sentença, olha aqui, cabe poucos recursos, pouquíssimos. Logo, essa sentença, ela torna-se definitiva. Se essa sentença torna-se definitiva, não cabe ação rescisória. O que é ação rescisória? Uma ação capaz de mudar o entendimento. Não cabe. Uma vez decidido pelo Supremo se a norma é constitucional ou não, cabe um único recurso que nós falamos, que era embargo de declaração, tá bom? E acabou. O que é os embargos, na verdade? Os embargos nada mais é do que um recurso, né? Pô, vocês querem estar falando de sacanagem também, isso é processo civil. É um recurso cabível para clarear o julgado, para esclarecer um pouco mais, para tirar alguma omissão, algum erro material daquela decisão. Isso quer dizer o seguinte, não cabe ação rescisória, ou seja, a decisão dada pelo Supremo, ela é definitiva. Pegou? Ok. Não cabe desistência, uma vez proposta a ADI por esses legitimados, vai seguir no Supremo, tranquilo? 3 estrelas disso aqui. Só. Por tu ver que até então, eu não estava colocando nenhuma estrela. Aqui é importante.